a nova aurora da Malu. A voz que nos une, siga escutando, nunca é tarde, se imune. Recebendo convidados, trazendo a emoção, ideias que dançam por inspiração. De temas variados, sempre a explorar. No da Malu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons do que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos, a verdade aflora. Cada episódio. Creative, professional, parts and sits your music from port, parts to Maluíba. The music should be a beat, it's sophisticated. Boa tarde, amigos e amigas ligados aqui na Rádio Web Liderança. Hoje, 8 de dezembro de 2025, está começando mais um episódio do podcast da Malu Weber. Você pode nos acompanhar também pelos canais do YouTube, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para aparecer ao vivo aqui conosco. Compartilhe a live. O podcast da Malu Weber é para mostrar para você que quer compartilhar a sua história. E eu vou deixar um recadinho para você aqui. Ame a sua história, você é incrível por causa dela. E nós estamos aqui para receber ele, que é uma pessoa incrível. Ele é da aviação, ele é um piloto que ele gosta muito desta profissão, já foi instrutor, ele é muito inovado, está sempre se reinventando. Ele é Paulo Rogério, e seja muito bem-vindo, Paulo Rogério, e como tudo começou na aviação. Muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. O início da minha aviação foi a partir dos 4 anos. Eu comecei a receber essa influência. Já gostava. Já gostava, na medida em que, por morar perto do aeroporto, na antiga Avenida Sertório, que na época era uma estradinha e hoje é uma avenida, uma artéria principal, sim, uma das de Porto Alegre. Naquela época o meu pai costumava me levar semanalmente no aeroporto. O aeroporto era o antigo aeroporto São João. Viria a ser Salgado Filho mais tarde. A pista inclusive estava em construção nos anos 50. Eu nasci em 53. Muito bem, então a influência começou ali, sendo que aos fins de semana o meu avô tinha uma área muito grande de terras, que na época era uma região rural, a leste de Porto Alegre, sim, no Sarandi. Então, meu avô era o Donário Braga, hoje ele tem até nome de rua. E nessa área de 90 hectares dentro de Porto Alegre, ao mesmo tempo rural, os aviões decolavam e pousavam, passando obrigatoriamente ali. E aquilo me chamava a atenção, aquilo me impressionava. Olha que legal. De forma que eu comecei a pensar, como será a carreira de aviador? Mas não tinha muitas informações, porque a aviação naquela época era mais glamurosa do que hoje. De forma que a profissão parecia sempre algo distante. Somente para alguns eleitos. E com 5 anos a gente não pode prever como vão ser os estudos. Mas já gostava. Já gostava. Tá. E o que mais me estimulava na época era ser subestimado. Olha! Porque os parentes mais próximos, os tios, e, enfim, vizinhos, me perguntavam: por que não vai ser engenheiro, advogado, gerente de banco? Gerente de banco nos anos 50 e 60 era top, entende? Então, funcionário público. Pessoal. Mas nada disso me atraía. Sim. Porque eu achava que a aviação era o destino. A tua paixão era a aviação. Era aquilo ali. Eu achava interessante a tecnologia que aquilo deveria conter. Como eram os aviões. Apesar de serem aviões antigos, em relação a hoje, na época eles eram top. E a aviação agrícola, assim, Paulo, quando tu... Ela veio mais tarde. Mais tarde. Então, para chegar na aviação agrícola, nós temos que voltar no início. Então, o início foi esse. Tu disseste que a tua mãe te ajudou, assim, sim, incentivadora. Sim,
Eu sou oriundo de uma família que era bem estruturada, entende? O meu pai e a minha mãe, eles tinham uma vida boa, regular entre eles, tinham uma austeridade necessária, mas não extrema. Eu tive educação lasalista no colégio São João, São João Batista na época, hoje é da rede La Salle. Da La Salle. E na época os professores eram 90%, 95% eram padres. Usavam batina. Tinha muita disciplina naquela época, Tinha né? disciplina. Nós tínhamos ordem unida para ingressar na aula, a cada recreio. A pontualidade era um requisito básico. E então nós tínhamos muito estímulo para estudar e produzir bons resultados. Então, e você já se organizava para... Isso, a educação no colégio, mais o que meus pais me proporcionaram em casa, os valores, foi um período muito feliz, entende? De muita base. Que legal, olha aí. E sempre focado na aviação. Na aviação. De forma que o ensino na época se dividia em primário, 5 anos, ginásio, 4 anos, e o científico, 3. E neste período, lá se vão 11, 12 anos. Só que no final do período escolar, já existiam matérias que eu sabia que elas não teriam um objetivo, não seriam necessárias na aviação. Já tinha essa noção. Vamos citar química. Eu sempre detestei química. Não tinha ia que usar estudar. muito? Não ia usar. Eu não ia ser um analista de combustíveis. Entendi. E nem iria trabalhar na Petrobras. Eu pensava assim, física, sim. Física e aerodinâmica andam juntos. A matemática, de certa forma, para precisão de cálculos, para treino e objetividade, foco, também era útil. Geografia e história, extremamente interessante. Extremamente. Fora essas, eu gostava muito de biologia. Mas matérias realmente de aviação, só quando eu ingressei no Aeroclube. Isso já foi em 72. 72. Bom, então nós temos aí um apanhado de como foi a influência para a aviação. Em 67, eu voei pela primeira vez de carona num C-47 da Força Aérea, na Semana da Asa. Que legal. O governo militar, na época, proporcionava para os estudantes passeios escolares e disponibilizava aeronaves. Eu ouvia isso na minha infância, Paulo. Então eu me inscrevi e fui na Semana da Asa de 67. Foi um evento maravilhoso. E a partir dali, em 69, eu tive contato com o Aeroclube de Novo Hamburgo. E o Aeroclube de Novo Hamburgo, ali eu encontrei e travei amizades. Eu criei laços. Isso é muito importante, né? Laços que eu tenho até pessoas hoje. certas. Amigos que eu conheci em 1969. Olha, que legal. Inclusive, um deles hoje é presidente do Aeroclube de Novo Hamburgo. O comandante Alceu Feijó. Então, nós somos contemporâneos em tudo. Bacana. Valores, carreira, enfim. Isso é bem importante. Ideologia, né, conduta social. Então, eu sempre procuro entender todas as diferenças e conviver com todas as pessoas. Mas eu tenho a minha preferência por aqueles que se enquadram no meu pensamento. Isso é natural. A gente vai conviver melhor com aqueles mais parecidos. Sim. Mas tem que ouvir os outros também, porque discordar faz parte. Então eu acho necessário discordar. Mas discordar com argumentação, discordar com base, e não simplesmente no estresse passional, como muitos fazem. Entendi. Entende? Então, radicalizando. Então, eu não vejo motivo para agir dessa maneira. Procuro buscar os que estão alinhados comigo, mas eu entendo também aqueles que são divergentes. Se eu puder vencer no argumento, que bom. Se eu não puder vencer no argumento, ele ganhou. Faz parte. Tá, faz parte. Faz parte. Entendeu? Um lado tem que ganhar. Então, a minha aviação começou a se desenvolver mesmo em 1972. 72. Que aí eu nasci. me matriculei no antigo Aeroclube do Rio Grande do Sul. Tenho saudade dos instrutores daquela época. E aí eu estava realmente mergulhando num projeto. Aí eu fui para o Aeroclube de São Leopoldo.
para concluir piloto privado, que é o brevet, as primeiras 40, 50 horas. Lá também encontrei um pessoal fantástico. E lá eu fiz o meu primeiro voo solo da vida. Voei sozinho. Conta para nós, pela Paulo. primeira vez. Como que foi? Aquela emoção. O instrutor está sempre ensinando e a gente está voando seguro, porque sabe que os aviões de instrução daquela época, 2 lugares, um na frente, atrás. Então o instrutor estava ali atrás, qualquer coisinha, ele resolveria. Mas quando chega no dia de voar sozinho pela primeira vez, que o cara desce do avião, bate a portinha. E como foi assim para você, esse sentimento? Na decolagem, a primeira decolagem sozinho na vida, parecia que o cara ainda estava ali. Quando eu decolei e entrei no circuito de tráfego, para retornar e pousar, que seria o primeiro voo solo, aí eu descobri que eu estava sozinho. Daí tu te deu conta? Mas eu já estava lá em cima, Já estava. então só me restava me condicionar e vir para pouso. Isso aconteceu em 24 de agosto de 1973. Era um dia muito frio e nublado. Depois tomei um banho de óleo. Na época, ainda usava-se o banho de óleo. Como se fosse... Era do motor do avião, já o óleo morno, e o cara tomava literalmente um banho de óleo, só livrando a cabeça. Depois tinha que tirar tudo aquilo, com estopa, com material de limpeza. É como se fosse um batismo. Um batismo. Isso, e aí legal. pagava o churrasco. Olha, Né? não tinha... Se o cara fosse normal, ficava no churrasco. Se fosse puxa-saco, comprava um vinho para o instrutor. Viu? Tinha isso também. Tinha, e o aeroclube dividia-se entre aqueles que compravam o vinho e aqueles que não compravam. Ficava só o churrasco. Para confraternizar com a galera e os demais instrutores. Então, eu tenho nitidamente, vívido na memória, o primeiro voo solo. Show. É inigualável. Todos os outros aviões que a gente vem a voar na vida, que o indivíduo vem a pilotar, nunca vai ter aquela emoção do primeiro voo. Do primeiro voo. Um aviãozinho simples, empelado, de pouca potência, mas uma relíquia. Foi assim que eu conquistei o céu pela primeira vez. Olha, parabéns, Paulo. 1973. E um menino daqui do Sul. Sim, o menino subestimado. Onde os parentes e os vizinhos diziam, mas por que não vai ser engenheiro? Eu acho que ele não dá para isso. Mas Está perdendo o tempo dele. Aí depois que eu me formei, entre 72, final de 74 e início de 75, eu fui trabalhar como instrutor no Aeroclube de Caxias do Sul. E aí lá eu encontrei uma galera fenomenal. E lá já era da Agrícola ainda? Não, era uma escola de aviação. Escola de aviação. Daí lá você foi instrutor. Uma escola bem conceituada, uma cidade de progresso, uma cidade rica. Na época havia uma empresa chamada Madesati. Ela produzia e exportava casas pré-fabricadas. E ela injetava dinheiro porque o presidente do Aeroclube na época era o proprietário da Madesati, Roque Zatti. E era um entusiasta da aviação. E ele colocava dinheiro e o Aeroclube era muito bem frequentado pela elite de Caxias. Eu me senti muito prestigiado em ser admitido lá. E eu conheci um instrutor que hoje está com 87 anos, comandante Juraci Servo. E aqui vai mais uma vez um agradecimento. Uma figura muito importante na minha aviação. Ele me ensinou acrobacia num aviãozinho Cessna Aerobat 150. Ele me ensinou todas as normas e diretrizes da escola, padronização e hierarquia, organização. Tínhamos um mecânico muito bom, 2 mecânicos, o Antônio e o Paulinho Bocão. Ambos já faleceram. Mas eles eram os caras que mantinham as nossas máquinas em dia para a gente voar. E em Caxias do Sul, eu não era mais um aluno, eu ensinava aquela gurizada a voar. Já estava instrutor, já. Já era instrutor. E ali eu contava horas. Aí temos que voltar 2 anos atrás. 3, nós estamos em 76, era o Clube de Caxias do Sul. Vamos voltar para 1973. A crise do petróleo. Teve essa parte. Isso, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a elevação do barril de petróleo. E a aviação sentia. Sentiu. Então eu pretendia sair da escola e ingressar ou na Cruzeiro do Sul ou na Varig, tinha VASP.
E tinha a Sadia, que virou Transbrasil. Já a Transbrasil começou em 72. Era a antiga Sadia Linhas Aéreas. Mas a crise do petróleo atrasou os projetos. E aí eu tive que optar pela aviação agrícola. Daí que já Aí em 77 eu E já daí estava... era aqui no Sul? Não, Não, era em São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Toda a minha aviação, em termos de progresso, ingresso e emprego e qualificação, após cursar no Rio Grande do Sul, tudo aconteceu em São Paulo. E você acha que para os outros pilotos de hoje em dia, assim, também tem que alçar voos para outras cidades ou aqui já tem mais oportunidades hoje? São Paulo sempre vai ser o centro de tudo, entende? Nós temos aqui a nossa cultura, a nossa tradição, nossos valores. E aí vale um parênteses de que quando eu voei na VASP, isso eu vou relatar mais adiante, Tá. eu tive a oportunidade de conhecer vários Brasis dentro de um só. Então, cada lugar tem a sua cultura. O nordestino tem o seu valor, a sua cultura, a sua música. O gaúcho tem, o paulista, que pode-se dizer assim que ele toma café dentro do metrô, trabalha muito. É muito trabalhador. Entende? Então, não dá para... O Centro-Oeste produz muito também em agricultura. Então, eu vejo, assim, valores em todos os locais que eu frequentei e viajei pelo Brasil. Voltando Certo. novamente, eu tive que ir para a aviação agrícola porque era impossível enfrentar o mercado de trabalho restrito naquela época. Tanto que a Varig não admitiu, criou a Rio Sul Linhas Aéreas para aproveitar pilotos excedentes. A Cruzeiro do Sul foi vendida, comprada pela Varig. E daí você foi vendo essa Eu evolução, fui assim, seguindo como piloto agrícola. O salário era muito bom, a habilidade de pilotar era uma oportunidade muito grande de adquirir habilidade no que se chama pé e mão. Pé e mão. Pé e mão é uma gíria de aviação que significa que o indivíduo começa a pilotar cada vez com mais capacidade de assimilação de manobras, de contornar riscos e problemas. Então, é proficiência, é pé e mão. É claro que, mais tarde na VASP, isso foi útil para mim, mas também eu tive problemas, porque a aviação agrícola me deu uma base de voo visual. Visual. E a aviação que eu encontrei na VASP, os meus colegas já tinham aviônica. Já era aviões mais grandes. Já também, pilotava aviões executivos, táxi aéreo, bimotores. Era mais fácil de entrar no curso onde envolvia a capacitação num jato comercial. Então, eu tive dificuldade, mas também encontrei colegas maravilhosos que Pessoas estudaram que junto ajudam. comigo para compor tripulação. Entendi. Então, eu fui abençoado por Deus e vitorioso em todas as minhas etapas. Ai, que legal. Mas eu fiz a minha parte, né? Fez a sua parte Eu também. não fiquei contando com a boa vontade de ninguém. Sim. Se o indivíduo tinha boa vontade independente. comigo ou não, eu fazia a minha parte. Fazer a tua parte. Acho Manual, muito estudo, legal horas isso. e horas, e a compreensão daquilo tudo que era o universo de aviação. Isso não tem instrutor que entregue isso ao aluno. O indivíduo tem que ter. Tem que querer ter aquela A dedicação pessoal. dedicação. Porque é muita informação, né, Paulo? É muita informação em todos os estágios. Desde o brevet até o jato mais sofisticado, é informação. Tem que ter muita informação, E sempre. se o cara fica pulando páginas ou depender Não tem da atalho. ajuda do colega, ele nunca vai ser um bom aviador. Entendi. E lá adiante, essa deficiência vai ser cobrada. Porque Entendi. é através da segurança de voo. Tem que ter todos os Porque critérios. eu sempre digo assim, o advogado, respeitosamente falando, ele pode declinar, abrir mão de um processo. O juiz também pode se sentir impedido. Mas o médico não pode deixar o paciente aberto na mesa de cirurgia. E o aviador tem que colocar o avião no destino, com segurança. Entendi. Entendeu? Então, tem diferenças. Tem diferença. Isso aí, Paulo. E me conta também, assim, o teu início, quando que tu começou na VASP? A VASP foi uma espera longa, porque havia uma crise de petróleo que travou a admissão na aviação de grande porte. E aí eu fui ficando na aviação agrícola, porque tem um ditado que diz que não existe nada mais definitivo do que o provisório. Vai ficando, vai ficando. Até que um dia eu despertei e disse, não é só aqui que eu quero ficar.
Quis alçar outros voos. Aí a VASP abriu concurso, era estatal. Certo. Eu fiz exame na FATEC, entre 900 e poucos candidatos, sobraram 76, eu estava lá e não acreditei. E aí eu fui admitido e não acreditei. E quando eu fui passar pelo teste de psicotécnico, a minha segunda filha, eu já tinha a Paula, que me trouxe muita alegria, porque me tornou pai. Sim. Mas veio a segunda, que seria a Marta. Mas ninguém sabia na época, porque não havia teste de sexo para identificar o bebê. Não tinha. Então, eu esperava nascer. E na quarta-feira, que antecedeu a Quinta-feira Santa, eu recebi a notícia de Porto Alegre que a Solange, a esposa, na época, mãe da Marta, mãe da Paula, estava entrando em trabalho de parto. Aí eu estava me entrevistando com a psicóloga, pedi licença, expliquei a situação. Ela foi muito compreensiva. Olha que legal. Me liberou e mandou retornar depois da Páscoa. E aí eu cheguei, a Marta nasceu na Quinta-feira Santa de 1986. Deu tempo para a tua chegada. Deu tempo da minha chegada, foi tudo muito feliz, muito legal. A família seguiu. Na próxima segunda-feira, após a Páscoa, eu subi a São Paulo, fui para São Paulo, dei continuidade ao psicotécnico. Depois eu me toquei que aquela psicóloga, com certeza, era mãe. E de repente ela achou muito importante eu interromper um teste para vir atender o nascimento de um filho ou de uma filha. Sim, bacana. Então, sem querer, eu fiz um H, fiz um grau, mas foi sem querer. E ao mesmo tempo, que bom que tu veio também, né? É, sim, espontâneo. A menina vai nascer, a criança vai nascer. Sim, foi bem importante tu ter chegado para o nascimento. Os anos da VASP também foram muito importantes. Eu tive dificuldades de assimilar o equipamento que eu ia voar, enfrentar o simulador, mas eu tinha uma turma maravilhosa. Maravilhosa. Nós éramos 12, tinha uma outra turma de 15, uma turma com 14, eles dividiam em turmas. Todos aqueles 76 que foram admitidos. Muito bem. Ocorre que o meu ala, que era o meu colega de turma, que nós iríamos estudar o curso todo juntos, pediu demissão, em 15 dias foi para a Varig. E eu fiquei solitário lá, não tinha. Mas aí todos aqueles 10 que sobraram, de 12 nós passamos a ser 11. Todos os 10 estudavam comigo. Viu? Dedicavam tempo, entende? Dedicaram tempo. E eu fui para o simulador assim, em igualdade com eles. Então eu sou muito grato a toda aquela galera. Muito grato. Então aí eu comecei a entender na VASP o espírito de equipe. O trabalho em equipe. Muito importante. Porque na aviação agrícola a equipe era pequena. Era eu, o técnico agrícola, quando muito outro ajudante e um agrônomo eventualmente. Na aviação, na VASP, era eu, copiloto, entrando como copiloto, era um comandante, instrutor, 4 comissários, os mecânicos de terra, desde o tratorista até aquele que acompanha a partida dos motores e o abastecimento. Bem grande. Equipe. Tem a comissaria que traz o alimento a bordo. Tem a senhora da limpeza, indispensável. Olha. Entendeu? Que legal. Que muitos consideravam a faxineira do avião. Não. Ela era extremamente indispensável, importante. O mecânico também. Que nós ficávamos numa cabine ou aquecida, se fosse inverno, ou refrigerada. Mas o mecânico ficava lá embaixo, ouvindo todo o ruído, falando com a gente, se comunicando com a cabine. Se comunica. Mas ele estava lá acompanhando, na chuva e no sol, a partida dos nossos motores. Então, trabalho de equipe. Que legal. Tá? Teoricamente existe uma hierarquia, mas humanamente falando, todos iguais. Todos eram iguais. Isso, né, Paulo? A faxineira, no fim do dia, ia para casa. Ela tinha família, o piloto também, o comissário, o mecânico, trabalho de equipe. Entendi. E, Paulo, tu teve um acidente aéreo em fevereiro de 2005? Conta para nós. Tive um acidente. Foi um período que eu estava extremamente confiante na aviação agrícola. Tu considera que foi um milagre? Foi um milagre. Então, o meu excesso de confiança... somado a condições meteorológicas bastante negativas naquele dia, porque entrava uma frente fria, a pressão atmosférica muito baixa, ventos de rajada,
e temperatura alta, e eu tinha que aplicar naquela ocasião produtos experimentais, entende? Lançamento de defensivo agrícola. Você uma fazia responsabilidade muito grande, porque envolvia o nome das multinacionais que estavam lançando o produto. A lavoura era na cidade, não vou mencionar a cidade. Era bem especializado naquele dia, aquela aplicação. E a lavoura pertencia a uma autoridade que governava a cidade, o prefeito. Não podia errar. Compromisso muito sério. Era o meu dia de folga, eu fui retirado da folga. Eu já saí indisposto. Teve fatores negativos. Não fui bem comissionado, porque eu esperava ganhar uma média naquele dia e não ganhei. Entendi. Então, por volta saí em jejum, às pressas, me tiraram do meu descanso. Então, por volta das 11h30 da manhã, eu estava com fome e irritado, com todas as condições, com todas as circunstâncias ali, que estavam se somando. Eu exigi demais do avião, colidi com as árvores, porque houve uma perda de sustentação. E bati muito rápido, o avião girou 2 ou 3 vezes, e eu já me vi no solo, com a aeronave despedaçada, vazando combustível. Nossa. E foi uma eternidade para abrir o cinto de segurança e sair. E eu saí. E me sentei a uns 40 metros da aeronave, observando ela. Aí me deu uma tristeza muito intensa, porque eu sentia muitas dores na cabeça, especialmente. Havia também dor no ombro. E sozinho até chegar ao recurso, né? O socorro levou uns 20 minutos para chegar. Aí me levaram ao hospital, em Santa Maria, hospital universitário. E lá eu sobrevivi, numa boa. Eu não tinha danos muito graves, eram aparentemente graves. 2 dias depois o neurologista me chamou, perguntou o nome do pai, da mãe, meu nome, as circunstâncias do acidente, porque ele também era piloto de fim de semana, ele era brevetado no Aeroclube de Santa Maria. Que bacana. Daí como eu respondi todos os questionamentos, fui liberado. Foi liberado. Tirei a capota do meu Jeep, botei um bonezinho, porque eu estava com muitos pontos na cabeça, e vim para Porto Alegre pensando na vida. Cada vez que eu respirava, era uma nova esperança. Estou vivo. Teve uma nova vida. Sobrevida. Eu me lembrei, porque eu sou cristão protestante, e eu me lembrei do rei Ezequias, que procedeu errado e Deus avisou que ele morreria. E ele queixou-se ao profeta Isaías. E depois Deus mandou dizer para ele que se ele mudasse de atitude, ganharia mais 15 anos. E eu pedi a Deus, na hora do acidente, que eu saí do avião, que eu ganhasse mais um tempo de vida. Porque a primeira neta já se sabia quem era, era uma menina. A primeira neta nasceria em mais alguns meses, a Eduarda. E eu pensei assim, eu não vou ver a minha descendência. E Deus já me deu 21 anos. Olha, parabéns. Agora em fevereiro, 21 anos. E agora é saber viver, né? Isso aí, né? E saber viver também é uma coisa muito séria, muito especial. A maioria de nós não sabemos viver. Não sabemos, não. Tá? Eu estou procurando agora me ajustar nesse tempo que me resta, porque nessa última década que me resta, para poder viver. Mas vai longe. Deus queira e te abençoe, é imprevisível, Paulo. Viu? Quem tem 72 não sabe se vai a 80, não sabe se vai a 75, não sabe. Mas tu, assim, pelo que tu gosta, assim, de andar de moto e carros antigos, essas coisas assim, não aparenta muita talvez... Assim, não parou ainda, né, Paulo? Talvez gostar de carros antigos e mandar restaurar eles e acompanhar a restauração. Sim. Talvez ir no Aeroclube, me encontrar com a galera, tomar um cafezinho. Olha, que legal vocês fazem isso. Com a velharada que nem eu. Que legal. Isso aí anima. Anima. Mas de vez em quando chega uma notícia. Tem um que partiu. Mas isso acontece também, né? Acontece, com todo mundo, né, cara? Né, Paulo? Um dia você notícia. Não, mas vamos fazer bastante coisas boas. Vamos gravar mais alguma coisa antes? Vamos gravar mais alguma coisa. E família, assim, significado de família para você, Paulo? Olha, como eu vim de uma família bem estruturada, eu creio que a família é extremamente importante, pela base que eu tive. Sim. No meu caso, eu enfrentei um divórcio, décadas atrás, mas a situação depois estabilizou-se. Que bom. Hoje os filhos estão grandes, a Paula tem 44
Quantos filhos? 3. 3 A filhos. Marta vai fazer 40, a Paula vai fazer 44, completar 44 anos. E tem o Paulo Rogério, que tem o apelido de Pop. Ó. Ele está com 36. E ele é daqui de Porto Alegre? Todo mundo aqui em Porto Alegre. Que bom. Cada um buscou a sua profissão, Ótimo. atua em áreas diferentes. E ganho mais do que eu, porque eu estou aposentado, né? Houve época que Olha aqui. eu tinha aquele salário, Mas aposentado não tenho mais. eu acho que todas as famílias acabam assim. Mas os ainda filhos não precisei pedir nenhum ganham- empréstimo a eles. Não, mas os filhos hoje em dia estão, eu não estão vou- se superando. Eu não precisei pedir. E quantos netos, Como é que é? Paulo? Bolsa Papai? E quantos netos, Paulo? 6. 6 netos. A Eduarda, que agora, em agosto passado, Já é completou. casada? Casou em julho. Olha, Completou parabéns. 20 anos em agosto. Daniel era o noivo, agora esposo. Gente fina, um rapaz Bacana. educado, de bons traços, boa educação. Bacana. Aí tem o Davi, que é o neto que me adotou. Que eu costumo E é dizer- esse netinho da foto que é a gente vê esse nas, da nas foto redes que- sociais. Ele está vestido de VASP. Tá de cap. de cap. Isso. Ele está com o cap pelo uniforme da VASP e eu pela Varig Logística. Sim. Foi uma homenagem que a gente fez um ao outro. Aí tem o Lorenzo, com 16 também, o Davi com 16, vai fazer 16 agora, o Lorenzo já completou. Tem o Gael, que é pequenininho, está com 6 para 7. Tem a Maria Antônia, com 18, fazendo pré-vestibular. E o Caetano, que é também fera e gabarita provas. Olha, inteligente, pessoal todo inteligente Todo o lá. pessoal, eu estou tranquilo Que quanto a legal, isso. Tô- que legal. E me conta assim, você faz social com eles, sai para shopping, como funciona assim, Paulo? Olha, tem aquela fase que é muito Gosta. shopping, muita visita, mas eles vão crescendo. E na medida que crescem e ampliam os seus horizontes, as visitações vão ficando mais restritas ou mais objetivas. Mas você sabe que fez um bom trabalho, que eles vão e voltam, né? Eu Paulo? fiz o que pude por Tá todos. certo. Fiz o que pude pelos filhos, Sim. mas isso aí é uma coisa que pai e mãe têm que carregar. Por mais que a gente faça, talvez não seja o suficiente. Mas às vezes a gente que pensa, eles sempre Talvez eles são já gratos considerem. às vezes, Eu não abordo esse assunto. Sim, eles são bem... Não abordo. E os netos são fantásticos, né? A exemplo dos filhos, cada um me trouxe uma história, entende? Nasceu a Paula, me tornou pai. Nasceu a Marta, eu ingressei na VASP. Nasceu o Paulo Rogério, o Pop, era um menino. Olha, Então, cada um tem uma história, sim, entendeu? Então, Sim. ninguém é maior que o outro. Não. Eu sempre considerei tá certo, 100%, 33,3 para cada um. certo, É uma periódica. Então, eles formam 100%. certo. Que legal, Paulo. E me conta um pouquinho mais dos motores, assim, que eu te vi de moto nas redes sociais. Motores, eu gosto muito de motores. Assim, eu considero. Primeira coisa aqui, eu já vou dar pau no carro elétrico. Olha, Não, vou dar pau. O carro elétrico já tentaram em 1928. Depois não na é década- bom para ti. Eu não acho o carro elétrico legal. Nós andamos hoje de Uber e nós gostamos, assim, Sim, né? do passeio, A Paulo. diferença é o seguinte: o carro elétrico, para mim, é uma bateria com 4 rodas. E toda bateria tem data de validade. Certo. O meu motor convencional, eu vou lá e mando um cara retificar. Tem conserto. Tem conselhos. A bateria, por enquanto, eu vi queimar carros. Olha, Talvez aperfeiçoe. vai mas ter muito problema então pela frente aí eu com os acho que vai ter carros. problema. Então, é uma Certo. liberdade minha, né? Certo. Nós estamos aqui. Eu estou apresentando a minha versão e Não, como eu mas é vejo as certo, coisas. tu vê entendeu? assim, eu tá respeito a opinião do espectador. Não, mas tá certo. O cara é que muita entusiasta de gente carro vai elétrico. comprar pelo marketing, né? E pela não. necessidade. Pelo- E depois, com o tempo, vai ver que não Pelo marketing. tem a potência certa, né? Que vai precisar e tudo de o tempo. o tudo, marketing é uma ferramenta poderosa, mas é uma faca de 2 gumes. né? É uma faca de 2 gumes, é Entendeu? verdade. Então, e aquela história, né? Tem muita gente que diz assim: para que lado a turma foi? Para a direita, nem sempre a maioria está certa. Entendo. Tá? Então, eu sou contra o carro elétrico. Gosto Certo. de motores porque é uma arte ver essas estruturas serem montadas. Montadas. Entendeu? A dedicação do mecânico, Sim. o milimétrico
com que é feito, a capacidade, Certo. a instrumentação, os medidores. E que hoje em dia já está tudo torque mais... Isso, o torque das simples. ferramentas, a ferramenta adequada, a retífica no momento certo, a Certo. bitola certa. E o carro elétrico é enfadonho. É uma imensa bateria. Mas tem muito, quem tem noção mais, assim, quem tem estudo das coisas, né, Paulo? Porque hoje em dia, né, as pessoas compram por necessidade de andar, de fazer Uber, né? E uns compram porque não vai poluir. Dá licença. Não vai tem isso poluir. também? Onde é que serão jogadas as baterias? Depois vai ter poluição lá da bateria. Entendeu? Então, tudo tem um prós e os contras, né, os Paulo? prós e os contras. Mas, por prazer, eu gosto de motores convencionais. Sim. E assim, ó, Paulo, a tecnologia na aviação para você, o que mudou, assim, que tu vê que mudou e que antes era melhor e que agora... Bom, eu voei 80% da minha aviação foram essas horas de voo foram cumpridas em aeronaves analógicas, mesmo grandes jatos. Eu só ingressei na era da aviônica digital, o EFIS, as telas, telão, no final da minha aviação. Aí eu fui para o Boeing 737-400, para o 300-400, que tinham uma tecnologia muito diferente e superior aos outros que eu voei. Eu tive uma transição assim de uns 3 a 4 meses para entender que o que aparecia digital era aquilo que eu pilotava e via no painel analógico. Vencida essa fase, tudo bem. Tudo bem. Vida que segue. E a gurizada que voa hoje, não podemos subestimá-los. Lembra-se, não subestime ninguém. Certo. Porque o guri que a vizinhança subestimou e os tios e os parentes foi para a VASP, foi para a Varig Log, se aposentou na Sideral. Muito dedicado. E voou milhares de horas na aviação agrícola. Parabéns. Entendeu? Então, seu mérito, né, Paulo? Mérito e Deus. Deus abençoando. Isso. Não podemos subestimar a gurizada que hoje voa a aviação moderna. Entendo. Eles têm o seu valor, o seu talento, cada um no seu tempo. Nós tivemos o nosso valor lá atrás e eles têm o deles hoje. Hoje. Que legal que você vê assim. É assim. Que legal. E outra coisa, a aviação é um sacerdócio. Um ensina o outro. Certo. Hoje eu tenho que aprender com o pessoal que está voando as telas, o telão. Tá certo. Eu tenho que aprender. E o que você tem assim para deixar assim para as pessoas que têm sonho assim da aviação? Persigam o sonho. Viu? Não acreditem que, se forem subestimados, usem quem te subestima como um incentivo. Porque na área da aviação não é só tu voar, né, fazer voo, é tu poder ser instrutor também, né? Sim, a função de instrutor existe em qualquer nível da aviação. O indivíduo é instrutor num aeroclube, ele está ensinando a gurizada a voar. Mas depois ele é instrutor no simulador de uma linha aérea. Ele está ensinando pilotos mais graduados num novo equipamento. Depois o cara é instrutor de rota. Ele está acompanhando o desempenho daquele piloto que saiu do simulador para voar o voo real. Então, instrutor é uma figura constante, muito importante presente na aviação, em toda a aviação. Certo. E Jesus para você, Paulo? Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo na plenitude dos tempos, cumprindo a promessa que foi feita lá atrás aos nossos pais. Eu não posso ignorar a minha fé e eu tenho uma certa pena de quem duvida da existência de Deus. Eu também. Eu tenho pena porque o indivíduo precisa se encontrar. Sim. Ele precisa olhar a volta dele, ele precisa olhar a natureza. Deus é tudo. Ele precisa olhar a constituição do próprio corpo. Isso. Né? Ele precisa entender como é que os filhos dele foram gerados, o milagre da procriação nos animais, nos humanos, a genética, o espaço. Tudo. Ele vai entender Deus. O universo. Ele vai entender Deus. Verdade. Entende? Verdade. E atualmente, assim, Paulo, o que você faz atualmente? Quais são os teus hobbies? Você viaja muito? Como que funciona? Eu gosto de viajar em certas épocas, mas eu ando muito restrito, muito confinado em casa. Mas eu tenho atividades. Tem atividades. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar processos cíveis.
Meus processos Sim. cíveis e comerciais, eu sempre acerto com o advogado para que eu construa, elabore o texto e ele coloca a jurisprudência. Porque ninguém melhor do que eu para relatar numa folha de papel o que o juiz precisa entender. Entendi. Tá? Então eu gosto muito de assuntos jurídicos, canais que falam sobre isso. Mas a minha preferência é geopolítica e economia. Porque o mundo está indo para o buraco. E ninguém está percebendo. Ninguém está prestando atenção, porque tem Gauchão, Campeonato Nacional, Libertadores da América, Carnaval, mas ninguém está vendo Bolsa de Valores, desemprego, taxa Selic. As pessoas endividadas, né? Pessoas endividadas, guerra na Ucrânia, interrupção de cadeias de abastecimento. Ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo isso. Então, olha. Que importante dar esse alerta, né, Paulo? Dá um alerta, entendeu? A galera devia de prestar bastante atenção em 2026, porque o bicho vai pegar, entende? Aparentemente, 2025 foi um ensaio, mas 2026 e 27, nós vamos ter, assim, a crise vai se acentuar. Vai ficar pior. Tá? Isso, além de ser profético, ainda é de teor econômico. Olha. Porque os economistas estão falando, os religiosos estão falando. Deixa eu dar um recadinho para o pessoal que está nos assistindo aqui, essa tarde maravilhosa aqui, conversando com o Paulo Rogério, piloto da aviação, instrutor, uma pessoa incrível de conversar. E sigam nós lá no YouTube, na Rádio Web Liderança, ficam conosco, compartilhe essa live para a gente poder mostrar o nosso trabalho, tá, pessoal? E continuando aqui, Paulo, quais as tuas considerações? O que tu quer deixar assim de recado assim pro pessoal? Procurem viver a vida intensamente. Na profissão que escolherem. Toda profissão é importante. Toda profissão é importante. Eu falei ali na aviação. Mas voar é muito bom, né, Paulo? Sim, voar é muito bom. Mas tem aquele cara que se realiza sendo médico. Sim, então, cada um na sua... exerça com dedicação. Entendo, isso é. E tem aquela pessoa que, por não ter tido oportunidade, é expert e muito dedicada na faxina. A senhora do cafezinho. Sim, todos são muito importantes. O auxiliar de escritório, o estagiário de advocacia, aquele que passa num concurso para juiz. Procure fazer o melhor numa época em que a imagem da justiça está tão combalida. Renovem, façam o melhor. Olha que importante, né? Entende? Então, em qualquer profissão, se dediquem. E aqueles que tiverem a crença em Deus, desenvolvam. Aqueles que duvidam, busquem pesquisar. Vale a pena. Vale a pena saber sempre, porque só o fato do indivíduo ser ateu já significa que ele duvida de algo que existe. Isso chama... Então o ateu já está reconhecendo Deus. Porque ninguém vai duvidar de algo que não existe. Que não existe. Então isso aí é um recado que eu dou. Entendi. Voltando ao que eu falei, por mais que alguns considerem a Bíblia um livro desatualizado, ele é um livro mais atual que nós podemos ter. E você já leu a Bíblia, Paulo? Já, todinha ela, e considero que é um compêndio de história, de sociologia, de religião, de fé, de profecia. Vale a pena, então. Vale a pena, entendeu? Mas existe uma tendência, porque nós estamos vivendo numa época em que o homem indivíduo, o homem civilização, ele está se afastando de Deus, para que ele seja o Deus. Parece que nós estamos vivendo novamente a Revolução Francesa, onde Deus ficou de lado e o Estado passou a ser Deus. E isso tudo não faz parte assim também da sobrevivência humana, que o pessoal está todo mundo correndo para... sim, biblicamente Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Claro que a gente não vai... Deus proverá, né, Paulo? Isso, não vamos nos deitar na rede. Também isso. Mas hoje existe uma preocupação em excesso com o consumo, o consumismo, a sobrevivência, entende? E o ego, narcisismo, a vaidade. Existe tudo isso. A vaidade está extremamente presente. E pode ser mais equilibrado tudo isso, Pode ser mais equilibrado, Paulo? porque, como eu falei, a gente vai entrar num período de recessão mundial. Isso é lógico, é vai inevitável. Vai ter que ter muito amor, né, e aí na o indivíduo extremamente consumista e narcisista vai quebrar a cara, porque ele vai enfrentar um mundo um pouco mais austero do que hoje.
Então, eu acredito que, considerações finais, procure entender que nós vivemos num tempo profético, que as coisas estão acontecendo, você queira ou não, eu queira ou não, tu queira ou não. Sim. As profecias estão se cumprindo. Se cumprindo. Guerras, fomes, pestes, terremotos, angústia entre as nações. Falta de amor, falta de fé, tudo foi previsto. Sim, e tudo está acontecendo, né, E Paulo? indo para o Velho Testamento, no último capítulo do livro de Daniel, fala que a ciência e o saber se multiplicaria. E é hoje. Sim, porque tudo é fácil estudar, né? Nunca multiplicamos Hoje em tanto o dia. saber como hoje. Hoje em dia, quer criar um curso, vai ali, gera um curso. A comunicação é tudo comunicação, online tudo. e a informática se desenvolvendo assustadoramente. É, né? A inteligência artificial, que vai tomar muitos empregos. Vai, né? Tá? Procure aprender a plantar, que um dia vocês vão precisar. Olha, então tá, pessoal, a gente está aqui numa tarde incrível com o Paulo Rogério aqui pelo estúdio da Rádio Web Liderança. Venham conosco nas redes sociais, dê seu like, compartilhe, que foi assim, ó, muito bom conversar contigo, Paulo. Muito bom. Seja também. sempre muito bem-vindo. Então, é uma pessoa muito boa de conversar, que ensina muita coisa assim para o pessoal aí. E eu quero agradecer a todos vocês que continuam nos assistindo nos próximos episódios. E uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade, desejo boa sorte, acho que vocês já Obrigada. estão num bom caminho. Estamos, Paulo. Tá? É embrionário, mas avança progressivamente. Você é uma das primeiras pessoas que acreditou assim, né? Todos vão acreditar em breve. Querido. Todos vão acreditar. Olha, muito obrigada, E eu Paulo. agradeço também essa galera que me escutou durante Sim. esses minutos. Sim. E vocês também têm muito que me ensinar. Um dia a gente vai interagir. Sim, olha Grande que legal. abraço aí. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, Paulo. Tá, Deus te abençoe, muito obrigado. Valeu. Tá. E então tá, até o próximo episódio. Creator, professional podcasts, show music for Recebendo convidados, trazendo a emoção, ideias que dançam por inspiração. De ter nosso aliado sempre a explorar. No Damalu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta entre histórias e risos.